será a interpretação do termo isolamento pela ótica da multidimensionalidade? Meu nome é Isabela Colares e vocês são muito bem-vindos a mais essa edição do Grafocons, o programa da Conscienciologia que visa valorizar as obras conscienciológicas e os seus respectivos autores. Hoje nós vamos dialogar com a pesquisadora veterana da Conscienciologia na temática da projeção lúcida da consciência, professora Tatiana Lopes. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, por estar aqui com vocês, poder debater esse tema que eu acho tão rico, ainda mais nesse momento, né, que a gente está aí todo mundo em isolamento social. Tatiana, e o interessante da sua obra, Tatiana, ela é autora do livro Desenvolvimento da Projeção Lúcida, né? É por ser um desenvolvimento, ou seja, exige de nós um alto esforço. A questão da assistência já começa pelo título, né, Tatiana? A ideia, né, principal do livro é desmistificar essa condição do dom, né, da capacidade inata, e que como se houvessem pessoas que são projetoras e pessoas que não são, né? Então eu tento desmistificar essa condição, mostrando que todos nós temos a capacidade de desenvolver qualquer habilidade. E a projetabilidade lúcida é mais uma habilidade consciencial que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Além disso, o processo de desenvolvimento parapsíquico, e principalmente ligado ao projetivo, né, a capacidade da pessoa sair do corpo de forma lúcida, ela está diretamente atrelada ao processo evolutivo da consciência. Então, quanto mais você evolui, mais capacidade de interação interdimensional você vai ter. E você vai ter, vamos dizer assim, vivências extrafísicas cada vez mais avançadas, né? Tem até uma teoria, né, no Projeciologia, que é um livro do professor Waldo Vieira, que chama Escala da Autoconsciência Contínua, né? Que mostra justamente esse processo evolutivo da consciência do ponto de vista projetivo. Por isso que, quando a gente fala em desenvolvimento projetivo, não é só aprender a sair do corpo de forma lúcida. Esse é, vamos dizer assim, é só o primeiro passo, né? Depois da gente aprender a sair do corpo de forma lúcida, a partir da nossa própria vontade, tem toda uma escala de desenvolvimento que está, como eu disse, diretamente atrelada ao processo de desenvolvimento evolutivo das consciências, até que a gente atinja o patamar lá da consciência livre, né? Que é aquela consciência que não porta mais um corpo físico, ela não tem mais necessidade de renascer aqui na vida humana e de viver aqui como consciências intrafísicas, né? Que é a nossa condição atual. Certo. Tatiana, nessa fase aí de isolamento social pandêmico que todos nós estamos inseridos, é inevitável que a mudança de hábito tenha gerado em nós uma capacidade de adaptação acima da média, né? Nós fomos obrigados, aí nos vimos forçados a uma nova realidade. Exigiu de nós esse senso de adaptabilidade. Em contrapartida, há muitas consciências queixosas em relação ao próprio isolamento, como se estivessem presas. Mas se a gente trouxer essa realidade multidimensional, é uma falácia dizer que estamos isolados. Você concorda? Eu concordo. Até assim, o que a gente pode verificar é que o isolamento social nos põe em contato com, vamos dizer assim, as questões mais prementes da nossa consciência, né? E que muitas vezes, com a correria do dia a dia, né, as atividades de lazer, de trabalho, de contato social intenso que a gente tem, né, na modernidade, a gente acaba deixando de lado ou não priorizando essas questões mais da intraconsciencialidade. E quando a gente entra nesse isolamento social, a gente meio que se obriga a olhar para dentro de nós e verificar assim, o que está bom e o que precisa ser melhorado, né? O que eu gosto da minha rotina e o que na minha rotina eu preciso modificar. Como você disse, o isolamento social, na verdade, é uma grande ilusão, né? Ele é um isolamento do social do ponto de vista da intrafiscalidade, né? Que a gente não pode ter contato com as pessoas, né? A gente não pode sair de casa,
do ponto de vista intrafísico. Do ponto de vista multidimensional, a gente está livre para a gente ir aonde a gente quiser, ter contato com as consciências que a gente quiser, né? Matar a saudade da família, né? Não só por videoconferência, né? Como normalmente a gente está fazendo, mas também saindo do corpo e podendo ter contato com essas consciências a partir dessas experiências. E expandindo os nossos limites, né? Expandindo a nossa, vamos dizer assim, a nossa mundividência a partir dessas experiências extrafísicas. Eu costumo fazer uma analogia, né, da projetabilidade lúcida com as viagens internacionais, né? Porque a gente sabe assim que quando a gente faz uma viagem internacional, como a gente entra em contato com uma cultura diferente, com povos diferentes, com lugares que a gente nunca entrou, isso acaba expandindo a nossa mundividência, né? Fazendo a gente sair do casulo, fazendo a gente sair ali de uma interioriose, né? Sair ali do nosso mundinho e ver que o mundo é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, eu gosto de fazer essa analogia da projetabilidade com a viagem, né? E uma das analogias que eu faço é: você pode viajar para um país que você não conhece sem saber nada daquele país, né? Sem nenhuma informação prévia. Só que você não vai aproveitar tanto essa viagem quanto se você estudar aquele país, né? Então, se você souber como que é a cultura, como que é a geografia daquele país, como que é a história daquele país, qual que é a língua que eles falam, né? Qual que é o código de etiqueta, né? Como é que eu me porto nesse local? Eu vou aproveitar muito mais essa viagem, né? Vou trazer experiências muito mais ricas do que se eu fosse assim, sem nenhuma informação. Com a projetabilidade lúcida, se dá o mesmo. O ideal é que a gente faça projeções, mas antes da gente se aventurar fora do corpo, que a gente estude o assunto, né? Que a gente se aprofunde. Não porque tem algo perigoso que pode acontecer, mas justamente para a gente aproveitar melhor essas experiências, né? No meu livro, por exemplo, tem um capítulo que a gente fala dos alvos mentais projetivos. Porque às vezes a pessoa fala assim: ok, saí do corpo, e agora? O que eu faço? O que eu posso fazer fora do corpo? Né? Quais as atividades que eu posso desenvolver? O que eu posso aprender? Né? O que eu posso vivenciar de diferente fora do corpo? E às vezes a pessoa, vamos dizer assim, tem uma experiência que não é tão rica, né, numa experiência espontânea, por exemplo, quanto se ela já soubesse qual que seria o objetivo dela. Então, quando ela coloca um alvo mental projetivo, e no livro, qual que é a dica que a gente dá? Eu coloco esses alvos num crescendo, né, de desenvolvimento. Então, alvos, no início, alvos mais simples de serem alcançados, e depois alvos cada vez mais sofisticados, né? Porque o que a gente já propôs no livro é um processo de desenvolvimento. Então, assim, sempre vão haver experiências que a gente ainda não teve, ou que a gente teve uma vez, a gente gostaria de repetir, para estudar melhor aquele fenômeno, estudar melhor aquele tipo de vivência específica. Então, o ideal é isso, né? O que eu proponho no livro é justamente isso, a pessoa estudar o assunto, né? Se aprofundar no assunto, para então vivenciar a projetabilidade lúcida sem medo, sem traumas, sabendo como se comportar, porque assim, existem muitas vivências que a gente tem fora do corpo que nada se parecem com as nossas vivências da cotidianidade aqui da vida intrafísica, que são muito diferentes. E muitas vezes a gente se limita por se deparar com essas situações e não saber como agir, o que a gente pode fazer nessa situação. A questão da projeção, da projetabilidade lúcida, ela é tão séria que o professor Valdo, por vezes, colocava que muitas das nossas demandas aqui no intrafísico, o nível de lucidez não estava tão amplo pela falta de experiência em relação à teática, né? A ausência de teática no caso da projeção lúcida da consciência. De que muitos de nós somos ainda crentes no paradigma consciencial ao invés de experimentadores do paradigma consciencial. Você concorda com isso? Eu concordo sim, Isabela, porque eu conecto diretamente a vivência do paradigma consciencial, a compreensão de fato do paradigma consciencial, a vivência da projetabilidade lúcida. Né? Então, assim, a pessoa não tem como saber se ela tem ou não outros veículos de manifestação, se existe de fato outras dimensões,
como que é o processo energético, né? Como que é a ligação do nosso holossoma, ali aquele amálgama, né, dos vários veículos a partir das energias, como que é o processo da cosmoética. Então, assim, o que eu penso, o que eu penso, o que eu faço, né, as minhas ações, o que eu sinto, quais são as repercussões multidimensionais desses meus pensamentos, desses meus sentimentos, dessas minhas energias, né, que no caso da Consciologia a gente chama isso de pensene, né? A gente criou um neologismo para chamar isso de pensene. Então, como que os meus pensenes influenciam multidimensionalmente? Então, assim, a gente expande muito a nossa visão de conjunto e, ao mesmo tempo, a gente não, eu parto desse pressuposto, que a gente não tem como compreender de fato a conscienciologia sem que a gente vivencie a projetabilidade lúcida, não só saindo do corpo uma vez para ver como é que é, mas de uma forma mais cotidiana. Né? Não é à toa que o professor Valdo lançou o tratado de Projeciologia, foi o primeiro tratado que ele lançou, porque ele precisava que as pessoas vivenciassem a projetabilidade lúcida para ele entrar com a teoria conscienciológica, né? Porque para as pessoas compreenderem a teoria conscienciológica, elas teriam que antes ter a vivência projetiva. Agora, Tatiana, além da autoria, né, do livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, você está à frente da escrita de vários verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia com a mesma temática, né, com o tema principal ali da projeção lúcida da consciência. Isso me faz refletir que você já deve ter criado um arcabouço de informações muito valioso em relação à devolutiva das pessoas, dos observadores, dos espectadores, dos leitores aí das suas gestações conscienciais. O que você tem a dizer a respeito do gargalo? Qual é o principal gargalo aí da nossa comunidade, dos voluntários, da turma aí que você sente em relação à projeção? Eu vou indicar aqui para os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores, um verbete que eu defendi que chama Travão da Autoprojetabilidade, né? Que lá eu elenco 30 travões, porque aí a pessoa pode personalizar, né? Bom, no meu caso, eu tenho esse e aquele, né? Então a pessoa verificar no caso dela qual que é o principal travão. No caso dos intermissivistas, no geral, para mim, o principal travão é justamente a preguiça, assim, a falta de interesse na projetabilidade lúcida. Então, vamos dizer assim, uma falta de entendimento do valor evolutivo ou da necessidade evolutiva para a gente desenvolver a projetabilidade lúcida. Por isso que, assim, uma dos maiores trabalhos que eu faço de esclarecimento é mostrar para as pessoas por que sair do corpo ajuda a gente a evoluir mais rápido, né? Por que essa vivência projetiva ajuda a gente a acelerar o processo evolutivo? Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente começa a vivenciar a nossa condição de consciência. Então, a gente sai dessa visão nossa intrafísica, né, de que a gente é uma consciência que nasceu em tal data e vai morrer em tal data, e pronto, essa é a nossa única vivência. Tudo que a gente conhece é só da vida intrafísica. Então, quando a gente começa a sair do corpo, a gente começa a se ver, em primeiro lugar, mais como consciência. A gente para de se ver como consciência, como aquela pessoa lá do RG, e passa a se ver mais como essa consciência multidimensional, multimilenar, né, multiexistencial. A gente começa a acessar informações sobre quem a gente é realmente. Né? A gente começa a acessar, por exemplo, comunidades extrafísicas onde a gente estava, onde a gente habitava, né? Antes da ressoma, antes da gente renascer aqui na vida intrafísica. Então, a gente tem como, vamos dizer assim, experimentar qual era a nossa capacidade, né, de lucidez e de manifestação quando a gente era consciente. Por isso que eu amplia essa consciencialidade. E, por consequência disso, a gente começa a tratar as outras pessoas também como conscientes. A gente passa a ver as outras pessoas como conscientes. Então, a gente tira esse véu, né, que a vida intrafísica coloca, e a gente começa a ver os bastidores, né? Então, como se fosse um filme de Hollywood, né, cheio de efeitos especiais, e a gente visse aquela tela verde, né, visse os bastidores, ali o making off, e visse os bastidores de como que são feitos aqueles efeitos, né, como é que foi feita aquela cena. Então, é como se a gente visse esses bastidores, né? Quem é quem, né?
Então, quando a gente tem contato, por exemplo, vamos supor que eu encontre a Isabela, né, fora do corpo. A visão que eu tenho dela intrafísica é uma. Quando eu encontro com a Isabela, por exemplo, fora do corpo, eu vou ver ela como ela realmente é, né? E isso amplia o nosso respeito interconsciencial. Eu respeito muito mais quem eu conheço de fato. A gente passa a ver as pessoas assim, com mais realismo. A gente mesmo, em primeiro lugar, e os nossos compassageiros aí de uma forma mais realista, né? A gente tira esse véu de ilusão que a vida intrafísica meio impõe a gente, né? Impõe pela, vamos dizer assim, pela própria materialidade. Isso é muito valioso. E a questão indissociável da projetabilidade lúcida, Tatiana, com o processo de autenticidade. Aqui na vida intrafísica, por vezes, nós podemos recorrer às máscaras sociais, não a máscara do Covid, mas as máscaras sociais, para nos defendermos de situações que, por vezes, são desagradáveis. Suponhamos, você nutre uma certa antipatia ali em relação ao seu vizinho. Você pode adotar uma máscara social e tá tudo ótimo, né? Colocar um sorriso no rosto, mas no extrafísico a questão não é possível esconder, né? Não existe escondimento, né, Tatiana? Não, é tudo escancarado. E é muito interessante assim, porque isso ajuda a gente a amadurecer. Porque você começa a conviver com as pessoas extrafisicamente, mesmo que as pessoas não tenham lucidez. Você está lúcido fora do corpo, às vezes o seu interlocutor não está lúcido, né? Não sabe que ele está projetado, mas enfim, como você falou, você consegue enxergar a realidade da pessoa. E você também tem como enxergar como que aquela pessoa te vê, né? Porque os pensamentos, os sentimentos e as energias, quando a gente está fora do corpo, elas ficam totalmente explícitas, né? Então, como se diz, não tem como a gente usar uma máscara social fora do corpo. Então, a gente começa a verificar também como que as pessoas nos veem, né? E às vezes aquela pessoa assim que você achava que estava tudo bem no relacionamento, na verdade, às vezes ela tem um monte de pendências com você que você não fazia ideia, né? Ou ela tem discordâncias, ou ela tem antipatias com relação a você, que você às vezes não tinha noção, né? Você convivia com a pessoa e não via o quanto você gerava um mal-estar naquela pessoa, já aconteceu comigo, por exemplo. E aí você tem como ampliar o seu nível de compreensão dessa relação, né? O que eu faço, quais são as minhas ações que geram essa antipatia nessa pessoa, né? E por que na convivência ela não tem, vamos dizer assim, espaço para colocar essas antipatias ou essas incompreensões, né? E aí isso aumenta a nossa compreensão, o respeito interconsciencial, né? A gente passa a respeitar mais, vamos dizer assim, a vontade do outro, o para-direito que o outro tem de gostar ou de não gostar de você, de te compreender ou de não te compreender, e tá tudo certo, né? Porque assim, a visão de conjunto que às vezes a gente tem, o outro não tem. Então a gente não tem como exigir uma intercompreensão que a pessoa não tem capacidade de ter. Então eu vejo que aumenta também a saúde das interrelações no nosso dia a dia. Sim. E aumenta também essa autenticidade, né? Porque assim, como você vê a você mesmo com mais realismo, né? Muitas vezes a gente não usa máscara só para os outros, a gente usa máscara também para nós mesmos. Então, a gente tem muita ilusão quanto à nossa manifestação. E quando a gente está fora do corpo, o corpo físico é como se fosse um contensor, né? Então, como se a gente fosse loucos usando uma camisa de força, tá, gente? Uma analogia que a gente pode fazer. Então, a hora que você tira a camisa de força, a gente manifesta aquilo que a gente é. Então, assim, eventualmente, a gente pode manifestar uma agressividade que a gente não manifesta no intrafísico, ou, pelo contrário, a gente às vezes manifesta condições muito mais sadias e que no intrafísico a gente não está manifestando. Aí vale a gente perguntar: o que é dessa condição nosográfica que eu estou manifestando fora do corpo, quando tira as amarras, né? Que eu preciso melhorar, que eu não estava vendo aqui no intrafísico? E quais são essas condições mais sadias, né, mais maduras, que eu posso também trazer para a minha manifestação intrafísica, né? Não ter essa manifestação só fora do corpo.
poder, vamos dizer assim, a gente ficar mais parecido com a nossa condição de consciência extrafísica, né? A gente ficar menos parecido com o que está lá no RG e mais parecido com a nossa real consciência, né? Com a nossa realidade consciencial, que é a nossa manifestação extrafísica. Lembrando que a nossa consciência, ela não é intrafísica, ela está numa condição intrafísica, né? De portar um corpo físico. A nossa real natureza, ela é extrafísica. Então, quanto mais a gente manifestar essa realidade, melhor para todo mundo. E uma das, vamos dizer assim, um dos efeitos disso é justamente a ampliação da autenticidade. O que eu acho de mais valioso na tua obra, nas tantas gestações conscienciais que você nos presenteia com o tema da projeção lúcida da consciência, é a questão da cosmoética e a ligação da projeção lúcida com a conscienciometria. Por que eu digo isso? Se nós formos hoje ao Google colocar lá experiência fora do corpo, que é o sinônimo, né, de projeção lúcida da consciência, muitas pessoas exploram esse tema de maneira egóica, interesses egóicos, quando, na verdade, desde que começou a nossa conversa, muito antes, né, quando a ciência em si foi proposta pelo professor Valdo Vieira, ciências, projeciologia e conscienciologia, todos os trabalhos e o estudo da projeção lúcida sempre esteve alicerçado na questão da cosmoética e na interassistência. É isso que dá toda a diferença aos nossos estudos, né, Tatiana? Eu acho importante assim, esclarecer que no início do desenvolvimento projetivo, se a pessoa ainda não tem essa habilidade desenvolvida, o que eu chamo de habilidade projetiva? É a capacidade que a gente tem de sair do corpo de forma lúcida e a partir da nossa vontade. Então, assim, o momento em que eu tenho a vontade de sair do corpo, eu tenho o desejo de sair do corpo, eu tenho a capacidade de fazer isso e de permanecer lúcido fora do corpo, né? Que eu acho que o mais importante é esse nível de lucidez extrafísica. Então, isso eu chamo de habilidade projetiva, essa capacidade. Então, assim, para quem ainda não tem essa habilidade desenvolvida, e eu estava nesse time, né? Quando eu comecei a desenvolver a projetabilidade lúcida, lá pelos idos de 2000, 2001, já tem um tempinho. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Só para contextualizar. 23. Eu tinha 23 anos, né? Então, conheci a conscienciologia, eu falei, sem eu sair do corpo, eu não vou entender o paradigma consciencial. Então, comecei a usar técnicas projetivas e a estudar muito o assunto. Como eu falei, eu procurei me calçar bastante antes de sair do corpo, de forma lúcida. E uma coisa muito importante que eu sempre gosto de frisar é o trabalho com as energias, né? O que me ajudou a desenvolver a projetabilidade lúcida foi o domínio do estado vibracional, né? Você dominar essa técnica do estado vibracional vai ajudar você a sair do corpo de forma lúcida. Inclusive, as primeiras experiências extrafísicas que eu tive, no caso ali não foram premeditadas, elas ocorreram quando eu usei a técnica do estado vibracional. Eu comecei a fazer a técnica do estado vibracional, e aí, quando eu usava a técnica, eu acabava saindo do corpo de forma lúcida. Aí eu falei, olha, eu preciso controlar melhor esse fenômeno, entender melhor esse fenômeno, para poder, assim, me desenvolver e utilizar ele da melhor forma possível. Mas então, quando eu comecei, eu não tinha essa habilidade desenvolvida, né, da projetabilidade lúcida. Então, quando a gente está começando, né, se você ainda não tem essa habilidade, o ideal é que você não se preocupe com a questão da interassistência. Por quê? Primeiramente, a gente vai fazer uma alfabetização projetiva, vamos dizer assim. Então, a gente vai aprender a dominar as próprias energias, a gente vai aprender a sair do corpo de forma lúcida, a gente vai aprender como se comportar no extrafísico, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso, quais são as habilidades que o corpo, o psicossoma, né, esse corpo que a gente utiliza nas projeções, quais as habilidades que ele tem que eu posso utilizar, fazer treinos com essas habilidades do psicossoma, aprender a atravessar uma parede, ter esse tipo de vivência que vai ajudar você a manter uma lucidez extrafísica. Por quê? Eventualmente, se você sai do corpo de forma espontânea e você vivenciar de novo, por exemplo, a sensação de atravessar uma parede, isso vai ajudar você a alcançar a lucidez extrafísica. Eu falo, opa, eu acho que eu estou projetada, porque só quando eu estou projetada é que o meu corpo fica tão leve, por exemplo.
ou que eu fico flutuando, né? Não preciso andar, eu flutuo. Então, isso vai ajudar você a desenvolver sinapses e parasinapses de lucidez extrafísica. Então, no início, é muito importante que a pessoa faça esses treinamentos e não se preocupe tanto com o processo interassistencial. Uma vez que você, normalmente, se a pessoa tem uma intenção boa de aprender, de se desenvolver, de entrar num processo evolutivo a partir da projetabilidade lúcida, é natural que ela tenha tutores extrafísicos, né? Monitores extrafísicos, parapreceptores, professores que vão te auxiliar nesse desenvolvimento. Então, eles vão te mostrando o que você pode fazer, o que você deve evitar, né? Eles vão ir te corrigindo a sua cosmoética. Quando você chegar nesse ambiente, não fale para a pessoa que ela está projetada, porque ela pode ficar perturbada, né? Então, eles vão dando essas dicas para a gente aprender a se portar no extrafísico. E uma vez que você já tem uma maturidade maior extrafísica, vamos dizer assim, já tem sinapses, já sabe minimamente se portar, naturalmente os amparadores vão te colocar para ter experiências que envolvem o processo de interassistência. Então, no início, você não vai fazer interassistência, mas você vai assistir outras consciências fazendo assistência. Então, você vai como se fosse aquele aluno da escola de medicina, né? No início, o aluno da escola de medicina, ele não vai atender os pacientes, mas ele vai ver o professor atendendo os pacientes para ele ver como que eu atendo o paciente, né? Então, se ele vai fazer lá uma formação como cirurgião, ele não vai começar a carreira abrindo o paciente, né? Operando direto o paciente. Primeiro ele vai assistir o professor operando, depois ele vai operar junto com o professor, até que ele tenha a habilidade de fazer isso sozinho. E no processo extrafísico acontece muito parecido, né? Então, você tem tutores que vão te colocando desafios, vamos dizer assim, para você se habilitar como assistente extrafísico. Como a gente está na condição de consciência intrafísica, mesmo que a gente tenha um alto nível, vamos dizer assim, evolutivo, de maturidade, a gente sempre vai estar subordinado a uma equipe extrafísica de amparadores. Então, a gente sempre vai estar atuando junto com eles, porque como eles estão na condição de consciências extrafísicas, né, então eles estão mais livres, eles sempre vão ter mais visão de conjunto. Então, a gente vai atuar junto com eles, sempre eles supervisionando o trabalho, né? O que tem para fazer hoje? Não sou eu que determino o que tem para fazer hoje. Quem determina isso são os amparadores. Então, eu acho importante a gente deixar isso claro, porque senão isso gera uma ansiedade na pessoa de querer sair do corpo somente para fazer assistência. Então, assim, a assistência, ela virá e ela faz parte do desenvolvimento projetivo. Então, no livro, um dos capítulos a gente coloca os níveis de projetabilidade. E o nível iniciante é justamente esse aprendizado, né? Esse aprendizado de como se portar fora do corpo, como usar os veículos de manifestação, né? Como trabalhar com as energias fora do corpo. E aí, gradualmente, a pessoa vai se inserindo em equipes de assistência, e aí os amparadores vão te dando desafios. Esse é um processo que nunca acaba, né? Sempre você vai estar vivenciando condições de interassistência que você ainda não tem prática, e até que aquilo se torne, vamos dizer assim, parte da sua rotina e você já tem um domínio daquele tipo de assistência. Aí os amparadores vêm com outro tipo de desafio mais complexo, e isso você vai não crescendo, né? Por isso é um processo de desenvolvimento. Então, a gente pensar assim, que sempre o processo evolutivo, como eu disse, vai acompanhar o processo projetivo. Então, se eu ampliar o meu nível de interassistencialidade intrafísica, se eu ampliar o meu autoconhecimento a partir da conscienciometria, se eu conhecer melhor o meu passado, se eu trabalhar a intelectualidade, né, se eu trabalhar a questão das relações, isso vai ampliar a minha capacidade extrafísica de fazer assistência. E, portanto, eu vou ter acesso a níveis maiores de
de complexidades interassistenciais e a níveis também mais avançados de assistentes, né? Eu vou poder atuar com assistentes mais gabaritados. É um processo, eu vejo assim, que não é bem que é um processo natural, mas é um processo que ocorre gradualmente, para tirar essa ansiedade que às vezes as pessoas... Eu vejo muita gente falando na Conscienciologia como se a gente só pudesse sair do corpo quando a gente está fazendo assistência. E não é bem assim. A gente tem que ter... Não passar o carro na frente dos bois, né? Não ter ansiedade. Sim, é muito providencial, assertiva aí a sua colocação. Tem toda a lógica e muito dessa repetição de se projetar já para fazer assistência. Eu digo a turma que está iniciando ou reconhecendo as ideias pela primeira vez, esse encaixe automático de projeção com interassistência pode ser o fruto do nosso passadão religioso mesmo também, né? Que o pular de etapas já coloca... E não existe pular de etapas, né? Se a gente pula etapa, a gente não traz consistência para o processo, né, Tatiana? E assim, às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe que ela tem medo de consciência, por exemplo. A gente vai descobrir o nosso nível, por exemplo, de espectrofobia quando a gente tem contato com consciência. Então, assim, por exemplo, esse era um dos meus travões projetivos. Eu tinha muito medo de consciência. Mas eu falei assim, se eu quiser perder o meu medo de consciência, eu preciso ter contato com consciências extrafísicas. Porque assim, você precisa ter contato com o objeto do seu medo para você gradualmente ir perdendo aquele medo. No meu caso, por exemplo, os amparadores foram me colocando assim muito gradualmente em contato com consciência, né? No início, as primeiras vezes que eu saí do corpo, eu achei que eu ia ver um monte de consciência e não via nada, né? Então, assim, eles me preservaram no início porque sabiam do pânico que eu tinha, aquilo podia gerar um trauma e abortar o meu processo de desenvolvimento projetivo. Então, no início, eles foram gradualmente, olha, hoje a gente vai trazer aqui uma consciência. Conforme eu fui me desenvolvendo, né, eles falavam, olha, hoje a gente vai trazer uma... Não traz não. Eles, vamos lá, vamos enfrentar a situação. Aí, pronto, aí entrando em contato, desdramatizando. E muitas vezes a gente não tem noção de quais são esses travões. Só quando a gente se coloca, né, na condição ali, se predispõe a sair do corpo de forma lúcida, é que a gente começa a entrar em contato com esses mitos, né, com esses processos, com essas crenças que a gente tem, por exemplo, mas se eu sair do corpo eu posso não voltar. Tem muita gente que não sai do corpo porque tem medo de dessomar durante a projeção, né? Então, o medo da morte. E às vezes a gente não tem noção desses medos que a gente tem. Por isso que é um processo gradual, né? Então, a gente precisa entrar em contato primeiro, nessas primeiras experiências projetivas, a gente precisa entrar em contato com essa nossa realidade consciencial. E que a gente só vai entrar em contato com essa realidade, né, saindo do corpo de forma lúcida, né? A gente não tem como prever quais são esses travões que a gente tem. A gente só tem consciência deles a partir do momento que a gente entra em contato com a experiência projetiva. Muito bom. Tatiana, a direção já está puxando aqui a minha para-orelha para o término do programa. Sou profundamente grata a esse diálogo, não só a nossa conversa de hoje, mas também a todo o legado que você já nos presenteou com essa temática da projetabilidade lúcida. Então, fica o convite para as pessoas conhecerem o seu livro, né, o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, e também os tantos verbetes que você escreveu a respeito. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas escritas e por ter incitado a gente aí a reflexões profundas a respeito da importância da projeção. Obrigada. Eu que agradeço, Isabela, agradecer a TV Cognópolis por esse convite, por poder vir aqui divulgar o meu trabalho e até a próxima. A você aí de casa, boas experiências projetivas, excelentes reflexões e até a próxima edição de mais um GrafoCons.